Nesse vídeo, nós vamos fazer uma espécie de resumo, né, da última sessão de capítulos do Seminário da Transferência para estudar o Seminário da Identificação. Isso porque o Seminário da Identificação é um seminário muito complexo. Lacan já cita logo no início que ele tratou da identificação nessa sessão de capítulos do Seminário da Transferência de uma maneira, digamos, imaginária, através do narcisismo. Então eu vou ler para vocês aqui no Seminário da Identificação a referência que Lacan faz do Seminário da Transferência no final, né, para introduzir o Seminário da Identificação. Vamos ler aqui, quem quiser acompanhar está na primeira lição, no último parágrafo. A identificação, se a tomamos por título, por tema de nossa exposição, convém que falemos dela de maneira diferente do que sobre a forma podemos dizer mítica, sobre a qual deixei no ano passado. Havia qualquer coisa dessa ordem, eminentemente da ordem da identificação, que estava implicada. Vocês se lembram nesse ponto onde deixei minha exposição no ano passado, a saber, no nível em que se posso dizer o lençol úmido com a qual vocês representam os efeitos narcísicos que cercam essa rocha. O que emergia em meu esquema, essa rocha autoerótica cuja emergência o falo simboliza. E nesse final, né, nesses últimos capítulos, ele vai falar sobre como isso também é narcísico, é mítico e é também narcísico. Embora ao tratar os mitos, ele esteja tratando de algo do simbólico, né? Ao tratar do narcisismo, ele está tratando mais das questões imaginárias da identificação. Isto porque a época em que foi feito o Seminário da Transferência, muitos autores acreditavam que no final da análise, o analisando se identificava com o ego forte do seu analista. Lacan vai dizer que, e até mesmo nos textos daquela época, que era uma identificação ao ideal do eu de Freud, do analista. E nós sabemos que não é nada disso, né? Ao final da análise, o analisante se identifica com o seu próprio sintoma, enquanto sintoma com TH. Isso está mais no final do estudo de Lacan, né? No seminário 23, mas ele vai tratar aí de uma identificação com algo do real, o que é bem mais interessante e que contradiz completamente a essa, digamos, deturpação do pensamento de Freud na época desse seminário. Então vamos passar agora para a leitura do Seminário da Transferência. Este capítulo, o capítulo 23, é um capítulo que se trata dos deslizamentos do sentido do ideal. E ele vai falar aqui do ideal do eu, né? E ele quer dizer de um deslizamento fundamental entre o eu ideal e o ideal do eu. E ele já vai começar falando, né, da distinção destes dois termos. Ele cita aqui um artigo que foi publicado na Sociedade Psicanalítica de Viena em 1933, que chama Transferência e Amor. Ele vai usar muito aqui os termos em alemão, né? Ich ideal e ideal ich. Isso causa, assim, muita confusão. Uma dica é você saber que é trocado. Quando se fala de ideal ich, é eu ideal. Então o eu vem depois, porque ich é eu. Aí você troca a posição aí do ich, e traduz o ich pelo eu e troca de posição. E ideal ich, eu ideal. Então tem que fazer aí essa troca. Aí vamos ler aqui na página 405, no penúltimo parágrafo, onde ele vai dizer:
Alguém que não soubesse alemão poderia crer que Ich ideal quer dizer eu ideal. Observem que no artigo inaugural que fala do Ich ideal, Zur Einführung des Nazismus, que é uma introdução ao narcisismo de Freud, aparece de vez em quando ideal Ich, e Deus sabe que isso é para todos nós um objeto de debate. Isso porque, né, eles trocam eu ideal e ideal Ich nessa tradução, e aí já se faz uma confusão danada. Então vamos lá, vamos passar agora para a página 406, segundo parágrafo. Talvez hoje eu vá antecipar a maneira metapsicológica absolutamente concreta pela qual se pode precisar a função de um e outro, ou seja, do ideal do eu e do eu ideal, no interior da grande temática econômica introduzida por Freud em torno da noção do narcisismo. Ainda não cheguei lá, mas designo para você simplesmente o termo Ich ideal, ou ideal do eu, na própria medida em que ele venha a ser traduzido em inglês por ego ideal. Então você vê aí onde já começa toda a confusão, né? Porque nem é ego ideal, é ideal do eu, né? E já coloca o eu como ego, porque o Ich de Freud nem sempre está relacionado com o ego. Dando sequência aí, último parágrafo. Foi dito, e desde muito cedo, o analista assume para o analisado o lugar de seu ideal do eu. Isso é verdadeiro e falso. É verdadeiro no sentido em que isso acontece. Ou seja, é verdadeiro, né? Porque para o analisando, ele entra realmente nessa questão de um ideal do eu. Mas para o analista, ele não deve se colocar aí como o ideal do eu do seu analisando. Isso acontece facilmente, diria mesmo, mas, e darei a vocês daqui a pouco um exemplo disso, é comum que um sujeito instale ali posições ao mesmo tempo fortes e confortáveis, que são realmente da natureza daquilo a que chamamos resistência. Longe de tratar-se apenas de uma posição aparente ou ocasional, talvez isso seja ainda mais verdadeiro no emperramento de certas análises. Então ele está explicando aqui que é uma situação cômoda para o analisando, né, se instalar nesse lugar aí de ideal do eu, porque ele não vai sair daí. Então a análise ela praticamente não termina, né? Por isso que é cômodo. Continuando. Isso não quer dizer de modo algum que a questão esteja esgotada, nem que o analista possa de maneira alguma satisfazer-se com isso. Em outras palavras, que possa levar a análise até o seu termo sem desalojar o sujeito da posição assumida por este, na medida em que dá ao analista a posição de ideal do eu. E, portanto, isso coloca realmente a questão do que essa verdade se revela dever ser no futuro. Bom, vamos agora para a página 408, primeiro parágrafo. Em que sentido o eu analista é dito ser um eu ideal? Num sentido bem diferente tanto do ideal do eu, quanto do sentido concreto do eu ideal a que eu aludia há pouco. Vou ilustrar para vocês. É um eu ideal, se posso dizer, realizado. Um eu ideal no sentido em que se diz que um carro é um carro ideal. Não é um ideal de carro, nem o sonho do carro quando ele está sozinho na garagem. É um carro realmente bom e sólido. Então, quando ele compara aqui o que seria, né, o eu ideal e o ideal do eu para o analista, para o analisante àquela época se identificasse com o eu ideal do analista, seria muito mais saudável do que quando ele se identifica com o ideal do eu do analista. Isso porque, igual o Lacan está trazendo aqui, né, esse eu ideal seria um eu objetivo, um eu que funciona, um eu prático. Ele não é nem além nem aquém.
Quando ele é além desse eu ideal, aí ele vai passar para um ideal de eu. Então podemos dizer da seguinte maneira: eu ideal é um eu necessário, é um eu suficiente. E o ideal do eu é uma idealização deste ideal. E ele vai passar aqui a distinguir as 3 categorias que foram fundadas naquela época: super-eu, ideal do eu e eu ideal. E ele diz aqui, né, que todas essas categorias, ao que é mais interessante, elas impedem de levar o sujeito aonde queremos levá-lo, a saber, ao seu desejo. Isso não altera em nada os pontos nodais onde ele, como sujeito, vai se reconhecer e se instalar. É isso que Freud constata nessa virada. Se Freud tenta definir quais são as necessidades estáveis e as zonas fixas na constituição subjetiva, é porque são elas que lhe aparecem muito notavelmente para ele como constantes. Mas não é para consagrá-las que ele se ocupa delas e as articula. É com a intenção de erguê-las como obstáculo para a auto-instituição do sujeito em sua relação com o significante. É como se o sujeito precisasse, né, de passar por essas categorias para entrar no processo de alienação e, consequentemente, entrar na linguagem. Mas elas passam a ser obstáculo a partir do momento em que esta alienação do sujeito à linguagem o impede de que ele realize o seu desejo. Voltando então aqui no último parágrafo. Devemos reconsiderar tudo isso como os acting out da auto-instituição do sujeito em sua relação com o significante por um lado, com a realidade por outro. Lembrando que o acting out é quando o sujeito pratica uma ação inconsciente sem saber o que essa ação significa. Quando um sujeito em análise, principalmente, pratica um acting out, é porque houve uma insuficiência ali do analista de interpretar para o sujeito o momento em que ele estava vivendo essa situação, né? Estas instâncias são necessárias para que o sujeito aliene a linguagem e essa alienação é necessária. Mas no seminário 11 ele vai tratar do processo de alienação e do processo de separação. Então o sujeito ele se aliena à linguagem através disso que Lacan chama acting out, e ele também vai se separar quando ele consegue, através da análise, né, fazer essa separação aí desse grande outro. Então vamos agora na página 411, ao final aí do último parágrafo. O acting out é esse tipo de ação pela qual, em dado momento do tratamento, sem dúvida na medida em que ele é especialmente solicitado, talvez pela nossa burrice, talvez pela sua, mas isso é secundário, pouco importa. O sujeito exige uma resposta mais justa. Toda ação acting out ou não, ação analítica ou não, tem uma certa relação com a opacidade do recalcado. Agora, ele vai introduzir alguns conceitos aqui, né, que ele já citou anteriormente, esse artigo que se trata da transferência e amor, onde ele vai introduzir a questão do amor e da culpa nessa história aí. Então vamos lá no penúltimo parágrafo da página 412. Há no artigo Transferência e Amor, dos chamados Jekyll e Bergler, feito em 1933, quando eles ainda estavam na Sociedade de Viena, uma brilhante intuição clínica que oferece, como é habitual, peso e valor. Este destaque e este tom fazem dele um artigo da primeira geração,
E ainda hoje, o que nos agrada num artigo é quando ele traz algo dessa ordem. Essa intuição é de que há uma relação estreita entre o amor e a culpa. Aí no próximo parágrafo ele diz: contrariamente às pastorais, onde o amor banha na beatitude, dizem-nos eles, observe um pouco o que vem. Não é simplesmente que o amor seja frequentemente culpado, é que se ama para escapar à culpa. Isso é muito interessante, eu acho que é uma contribuição para entender a questão aí da culpa, do supereu e do amor. Ou seja, o sujeito ama para escapar de uma culpa. Isso quebra um pouco essa valorização do amor aqui, né, que ele chama de beatitude. Pois bem, esta tese é lindamente sustentada no artigo. O amor é, no fundo, necessidade de ser amado por quem nos poderia tornar culpados. E, justamente, se é amado por aquele ou aquela, isso vale muito mais. Isto dito, se a culpa não está sempre e imediatamente envolvida no deslanchamento de um amor, no fulgor do enamoramento, no coup de foudre, não é menos certo que, mesmo em uniões inauguradas sobre auspícios assim poéticos, acontece com o tempo que vem centrar-se sobre o objeto amado todos os efeitos de uma censura ativa. Então, quer dizer, o sujeito, quando ele ama, mesmo se isso não acontece no início, quanto mais esse amor se enraiza, mais ele vai transferir para quem ele ama um censor externo aí, que vai culpá-lo pelas suas ações. Ou seja, alguém que vai funcionar com o seu supereu aí, digamos, projetado. Não é simplesmente que em torno dele se reagrupa todo o sistema de interditos, mas igualmente é a ele que se vem. Função tão constituída da condução humana pedir a permissão. Convém não negligenciar de modo algum, nas formas muito autênticas da melhor qualidade da relação amorosa, a incidência, não digo do ideal do eu, mas simplesmente do supereu como tal e na sua forma mais opaca e mais desconcertante. Vamos passar agora para a próxima página, aí no primeiro parágrafo, um pouco mais à frente. Se no nível libidinal o sujeito é realmente constituído de uma maneira tal que seu fim e sua visada sejam satisfazer-se com uma posição inteiramente narcísica, pois bem, como é que ele não consegue, de um modo geral, permanecer ali? Ele introduz, né, a libido, além do conceito aí de amor e culpa. Ele quer dizer como que um sujeito pode lidar com seus impulsos libidinais para satisfazer-se nessa relação narcísica. Como é que ele consegue permanecer aí? Aí no próximo parágrafo, mais aí para frente, vemos que é disso exatamente que se trata e é a que os autores se esforçam para responder ao longo de todo o artigo. Eles se engajam com este fim de modo bastante servil, devo dizer, nas vias abertas por Freud relativamente ao que seria a mola da complexificação da estrutura do sujeito, a saber, a entrada em jogo do ideal do eu, tema único daquilo que desenvolvo hoje para vocês. Freud indica com efeito, na introdução ao narcisismo, que se trata do artifício mediante o qual o sujeito mantém o seu ideal de onipotência. Ou seja, o ideal do eu é o tema que Lacan está desenvolvendo nessa lição. Este é o tema mais importante, né? Justamente porque ele está ligado aqui à identificação do sujeito ao ideal do eu. Então ele deixa bem claro, né, aqui, que esse é o tema único do que ele está desenvolvendo nessa lição. Então, por isso que o ideal do eu é tão importante e como que o ideal do eu entra aí nessas questões do amor, da libido e da culpa. E ele diz, né,
é um artifício mediante o qual o sujeito mantém o seu ideal. Ou seja, aqui ele está dizendo que o sujeito mantém o ideal. Seria mais a questão relacionada ao seu eu ideal, aquilo que lhe é ideal. Só que isso se transforma num ideal de onipotência. Próxima página, um pouco mais à frente aí no início. Freud explica que o ideal do eu é aquilo que, sendo em si mesmo originado nas primeiras lesões do narcisismo, volta a tornar-se aprisionado por ser introjetado. Quanto ao supereu, percebe-se que é preciso admitir que deve existir um outro mecanismo, pois, por mais introjetado que seja, nem por isso ele se toma mais benéfico. Bom, daí Lacan diz: o eu ideal e o ideal do eu têm de certo a maior relação com certas exigências de preservação do narcisismo. E vai citar, o seu estágio do espelho, aí mais para frente. Quais são as consequências no que se refere à economia do eu ideal e do ideal do eu e a relação destes com a preservação do narcisismo? Já que é tarde, vou ilustrar isso para vocês de uma maneira que espero vai lhes parecer divertida. Falei há pouco do automóvel. Tentemos ver a partir daí o que é o eu ideal. O eu ideal é o filho de boa família ao volante de seu carrinho esporte. Com este, ele vai fazê-los viajar, vai se fazer desperto, vai exercer seu sentido do risco. Antes, ele deu o exemplo do eu ideal e do ideal do eu através da sua comparação com o que seria um automóvel. Um automóvel seria ideal ou seria idealizado. Aí ele vai explicar isso aqui no penúltimo parágrafo desta página, 415. Pois bem, já que é tarde, vou ilustrar isso para vocês de uma maneira que espero vai lhes parecer divertida. Falei há pouco do automóvel, tentemos ver a partir daí o que é o eu ideal. O eu ideal é o filho de boa família ao volante de seu carrinho esporte. Com este, ele vai fazê-los viajar, vai se fazer de esperto, vai exercer seu sentido do risco, o que não é de modo algum uma coisa má, seu gosto pelo esporte, como se diz, e tudo vai consistir em saber que sentido ele dar a este termo. E se o esporte não pode ser também o desafio à regra, não digo apenas a do Código de Trânsito, mas também da segurança. Seja como for, é este exatamente o registro em que ele terá que se mostrar ou não se mostrar, e saber como convém se mostrar mais forte que os outros, mesmo que isso não consista em fazer com que se diga que ele exagera um pouco. O eu ideal é isso. Então aqui ele percebe-se claramente, que o eu ideal é um comportamento que às vezes, por querer superar algumas regras, não leva isso ao seu extremo, e quando a coisa também funciona no seu nível ali ideal, objetivo. Bom, agora aqui no penúltimo parágrafo ele vai explicar o que é o ideal do eu. O que é o ideal do eu? O ideal do eu, que tem a mais estreita relação com o desempenho e a função do eu ideal, é simplesmente constituído pelo fato de que, de saída, se esse rapaz tem o seu carrinho esporte, é porque ele é o filho de boa família, o filhinho de papai, e que para mudar de registro, se Marie Chantal, como vocês sabem, se inscreve no Partido Comunista, é para chatear o pai. Bom, então aqui ele está citando Marie Chantal, mas nós não vamos falar dessa parte, porque senão vai ficar muito extenso. Mas no caso do rapaz, ele também está querendo dizer que também é para chatear o pai. Então, se a partir do momento em que o sujeito tenta, além de alguns desafios do dia a dia, passar bem além disso, ele está numa função de querer chatear o pai simbólico, a lei do pai. Ele quer desafiar essa lei. Em suma, se por esse significante introjetado o sujeito cai sobre um julgamento que o reprova, ele assume dessa forma a dimensão do reprovado,
o que, como todos sabem, nada tem de narcisicamente tão desvantajoso. Aí a gente percebe onde que entra aí a constituição, né, dessa culpa, porque esse pai introjetado, ele vai estar ali reprovando, e isso para o narcisismo, ou seja, para um sujeito narcisista, incomoda e muito, né? Isso é desvantajoso. Aí continuando, mas daí resulta então que não podemos dizer tão simplesmente quanto à função do ego ideal que ela realiza de forma maciça a coalescência daquilo que é ganho narcísico, como se isso fosse pura e simplesmente inerente a um único efeito no mesmo ponto. É isso que tento articular para vocês com meu pequeno esquema da outra vez, da ilusão do vaso invertido, que não farei novamente porque não tenho tempo, mas que ainda está presente, imagino, num certo número de memórias. É somente de um ponto que se pode ver surgir em torno das flores do desejo essa imagem real, vamos observar, do vaso produzida por intermédio da reflexão de um espelho esférico. Em outras palavras, da estrutura particular do ser humano, na medida em que a hipertrofia de seu ego parece estar ligada a uma prematuração. Bom, então vamos fazer uma parte aqui, porque Lacan cita o estágio do espelho. Vamos tentar aprofundar um pouco mais aqui nesta parte. Isso porque ele diz que o ideal do eu, ele é fundamental na preservação do narcisismo, né? Como que isso funciona então? O pai ou qualquer pessoa amada, né, é introjetado aí sobre a forma do ideal do eu, e este ideal do eu passa a ser um significante onde o sujeito cai sobre um julgamento que o reprova. Daí então é necessário fazer uma distinção entre o lugar onde se produz o ganho narcísico e o lugar onde o eu ideal funciona para localizar a relação de um e de outro com a função do amor. Então vamos agora a tentar entender algumas das características, né, do ideal do eu. Mas para isso é necessário também saber diferenciar as várias instâncias que ele cita aqui, que são, né, para começar, o Ur-Ich, né, que é o eu primitivo, ou Ur-Bild, que é uma imagem primitiva que o sujeito tem de si mesmo. Depois, o seu eu ideal. Depois, o ideal do eu e o superego. Então vamos lá no esquema do espelho. Vamos começar pelo buquê invertido. Esse buquê invertido, ele está aqui, este buquê, e ele funciona, ele representa as pulsões, né, os desejos, tudo a força libidinal aí do sujeito, os seus primeiros objetos. O espelho côncavo, ele faz com que esta imagem seja projetada em cima desse suporte de uma maneira que é muito importante a gente destacar, que é uma imagem real. Essa imagem real, ela é muito citada por Lacan, porque isso aqui é uma metáfora do funcionamento dessa Ur-Bild, né? Então, essa imagem real, ela é uma maneira de dizer que está mais próxima da realidade do sujeito, ao contrário da imagem virtual. Então, essa imagem real é projetada nesta posição de uma maneira invertida, mas dentro do espectro aqui onde está o sujeito, que ele olha nesta posição. A imagem virtual, ela é projetada, como vemos aqui embaixo, do outro lado. Então ela apresenta para o sujeito de uma maneira bem diferente dessa daqui, que está no seu campo de visão, que está mais próximo dele. Esta imagem, então, ela é mais usada para representar aí a Ur-Bild do sujeito, né? A sua imagem primitiva, e aonde o seu ego também é primitivo, onde ele começa aí a se constituir.
Neste momento, o sujeito vai começar a fazer as suas primeiras equações simbólicas, que são, né, aquelas de expulsão e introjeção. E esse ego primitivo vai começar a funcionar dividindo as coisas entre aquilo que é eu e aquilo que é não eu. Então, esse eu também, ele está relacionado com aquilo que dá prazer, que é o Lust-Ich, né, de Freud. E aquilo que não dá prazer, ele é rejeitado. Então, aí também começa a formação do inconsciente, porque o inconsciente é tudo aquilo que foi rejeitado pelo sujeito, e o consciente são as coisas que lhe dão prazer. Lacan chama isto aqui de plano de projeção. Por quê? Porque a projeção é algo imaginário e a introjeção é algo simbólico. Então há essa diferença muito importante. Neste momento, há apenas um plano de projeção imaginária e não de introjeção simbólica. O simbólico aparece nessa fase primitiva apenas no momento quando Lacan metaforicamente diz que o sujeito precisa se localizar nesse feixe dos raios luminosos para que essa imagem se forme. Essa imagem ela é formada, também isso é uma metáfora, né, que é bem utilizada aqui no modelo, porque aqui realmente ela é uma imagem difusa. E quanto mais o sujeito se distancia desta imagem, mais ela fica menos difusa, por causa do efeito que se chama paralaxe. Bom, esta Urbild, este primeiro momento, ele pode ser transposto por essa fase aqui já na hora do espelho plano, né? Essa é a parte onde o sujeito se situa, esta é a imagem onde ele está. Aqui no primeiro plano, essa imagem se reflete e se projeta aqui. O sujeito na sua Urbild, ele não consegue perceber, ele não vê aqui, ele não tem uma noção exata dos seus impulsos, dos seus desejos, dos seus objetos, dos seus primeiros objetos. Esta caixa seria o corpo do sujeito. Ele não consegue perceber que as suas pulsões, os seus desejos, os seus objetos fazem parte do seu corpo. Aqui o vaso representa o ego do sujeito. Então, essas imagens são projetadas no ego, e o ego é imaginário, ok? Então, o que é real mesmo está escondido do sujeito, ele não consegue perceber. Ele só consegue perceber uma imagem, e uma imagem difusa, mas essa imagem difusa, por estar imersa neste vaso que representa o ego, já passa a ser a primeira constituição desse ego. Então aqui a gente parte deste plano de projeção para esta parte do plano de reflexão, ok? Esse plano de reflexão, ele não é problemático porque essa imagem ainda não é sustentada pela imagem do outro, deste lado aqui. Este seria para Lacan o primeiro narcisismo. É o sujeito apaixonado pela sua própria imagem, ainda sem referência à imagem do outro. Aqui seria o lado onde poderíamos situar o segundo narcisismo, que é onde o sujeito vai ver essa sua imagem amada refletida no pequeno outro. Então, esta é a relação reflexiva de si mesmo e aqui a relação reflexiva do outro. São dois planos, narcisismo primário e narcisismo secundário, que é uma distinção necessária para a gente entender aqui a questão do amor no narcisismo. Neste ponto, na imagem reflexiva de si mesmo, que corresponde ao primeiro narcisismo, é onde poderíamos localizar aí, metaforicamente, o eu ideal. É onde ele ainda não foi, digamos, abalado pela presença do outro. Por isso que ele é um eu ideal. Já do outro lado, a gente pode situar onde fica o ideal do eu. É onde Lacan vai situar aqui a idealização, certo?
O ideal do eu, ele é exaltante, porque ele faz parte daquele momento, do estágio do espelho, onde o sujeito percebe no outro a imagem de si mesmo um pouco dividida, porque aqui você percebe que o seu ego e as suas pulsões estão divididas. Ele vai ver com mais clareza essa imagem de um ego, um outro ego, um alter ego, onde as suas pulsões estão ali e os objetos do seu desejo estão todos ali. Então essa imagem virtual, ela é menos real do que a primeira. Ela traz este ideal do eu, que é um ideal exaltante, né? E ele é simbólico. Já o eu ideal, ele é imaginário. O eu ideal, ele é formado por uma imagem projetada, mas ele é simbólico. Então ele fica aí, né, apesar de Lacan fazer essa distinção, ele é uma transição de algo imaginário para algo simbólico. Já o super-eu, ele é totalmente simbólico. Ele é constrangedor, ele é essencialmente simbólico, porque ele traz a introdução aí da palavra. Ele é também um imperativo de caráter insensato, mas coerente com o registro da lei. Ele é a lei e a sua destruição ao mesmo tempo. Vamos continuar aqui no último parágrafo. A distinção necessária entre o lugar onde se produz o ganho narcísico e o lugar onde o ego ideal funciona força-nos a interrogar diferentemente a relação de um e de outro com a função do amor. No final do capítulo, Lacan vai dar aqui um exemplo de um analisante dele, né, que o coloca nesse lugar de ideal do eu, ok? Então nós vamos aqui no segundo parágrafo, aí um pouco mais à frente. Digamos que seja alguém que saiba admiravelmente manter e exibir as posições de seu desejo. E prefiro dizer a vocês que com o tempo ela soube no interior de sua família, quero dizer, sobre seu marido e seus amáveis rebentos, manter absolutamente inato um campo de forças de exigência estritamente centrado nas necessidades libidinais dela. Ou seja, trata-se de uma mulher casada com filhos, né? Uma mulher ideal, ok? Que consegue manter as suas pulsões libidinais sem nenhum prejuízo para o seu narcisismo. O que é que, durante todo um tempo, eu realizava para ela? Os autores daquele artigo nos darão a resposta. Eu era seu ideal do eu, na medida em que eu era o ponto ideal, onde a ordem se mantém e de uma maneira tanto mais exigida, quanto é a partir dali que toda desordem é possível. Então aqui nessa frase ele resume bem todo o capítulo, né? Ele mostra que ele estava no lugar do ideal do eu, porque ele era um ponto ideal. Então a pessoa escolhe um ponto ideal, né, para exigir o seu ideal do eu. Continuando. Em suma, não era possível naquela época que seu analista passasse por um imoralista. Se eu tivesse tido a inabilidade de aprovar alguns dos seus excessos, era de ver-se o que seria o resultado. Então, assim, o que ele quer dizer aqui quando ele coloca, né, que ele não poderia ser imoralista, ele não poderia deixar que ela falasse tudo sem colocar alguma interferência de um certo efeito moral, ou seja, um certo limite aí, né? Porque ele percebia que era exatamente isso que ela precisava para a transferência, que ele não fosse imoral, para colocar aí um limite de referência. O ideal do eu, na análise, ele é um ponto aí de limite, né, que o sujeito vai testar, assim como ele disse anteriormente, que o rapaz e aquela filha faziam ações para chatear o pai, né? Então, assim, por que eles chateavam? Para testar esses limites, porque eles colocam esse pai na posição de seu ideal do eu.
Último parágrafo. Não creiam que seja tão necessário que o analista ofereça efetivamente, graças a Deus, todas as imagens ideais que se formam sobre sua pessoa. Simplesmente ela me assinalava a cada ocasião tudo aquilo de que, no que se referia a mim, ela não queria saber. A única coisa realmente importante era a garantia que ela possuía. Podem me acreditar nisso, de que com relação à sua pessoa, eu não me abalaria. Então, se Lacan está aí na função de colocar um limite moral, digamos assim, para essa analisante, né? O que poderia abalar essa situação e o que poderia fazer com que essa transferência fosse rompida, né? Era se ele demonstrasse algum sinal de que aquilo o abalava, aquele comportamento transgressor, aquele comportamento de chatear o pai o abalava. E ele também, né, coloca que o analista não tem necessariamente, né, de manter todas as imagens ideais para ser um analista. Mais que isso, aquilo que ela podia entrever de uma certa tipia da minha própria estrutura familiar ou dos princípios nos quais eu educava aqueles que estão sob minha dependência, não deixava de abrir para ela todas as profundezas de um abismo que rapidamente se tornava a fechar. Então, assim, parece que essa analisante conhecia um pouco da vida de Lacan. E ele está querendo dizer que se ele fizesse qualquer coisa, né, que fosse muito além do normal, isso abalava profundamente a sua analisante, justamente porque ela o colocava ali na sua posição de ideal do eu. Ou seja, é como se ela transferisse, né, essa censura, autocensura que ela poderia ter, esse autolimite para o outro, que é aí no caso o analista. Isso justifica aqui no final do capítulo, né, o que ele vem desenvolvendo até aqui, ou seja, que o sujeito coloca o ideal do eu no analista e, consequentemente, ele não pode se identificar com esse ideal do eu, senão essa análise nunca vai ter um fim. A análise só vai ter um fim a partir do momento em que este ideal do eu é transposto, ok? E para que ele seja transposto, o sujeito precisa de enfrentar aí a angústia da sua castração. Isso seria a castração dele e do seu analista. E isso é a parte mais dolorosa, mais difícil da análise. Permanecer no ideal do eu do analista é procrastinar esse momento de fim de análise, onde é necessário transpor essa barreira, não sem muita angústia.